A maioria das pessoas acredita que a inteligência gera riqueza. Elas folheiam revistas de negócios em busca da próxima estratégia de investimento brilhante. Estão fazendo a pergunta completamente errada. A verdadeira questão não é como pessoas inteligentes ficam ricas. A verdadeira questão é por que pessoas inteligentes continuam pobres. E a resposta não tem nada a ver com QI ou diplomas de escolas de negócios. 60 anos de estudo sobre riqueza revelam algo que contradiz tudo o que se ensina nas aulas de economia. Os ricos não prosperam por serem mais inteligentes. Eles prosperam porque evitam a estupidez com mais frequência do que os outros. Os tribunais de falência estão cheios de médicos, advogados e engenheiros que perderam tudo. Eles não foram estúpidos por tomarem decisões estúpidas. Eram pessoas inteligentes que nunca aprenderam a diferença entre ser inteligente e não ser idiota. Os investidores mais bem-sucedidos abordam a riqueza por meio do investimento, um modelo mental emprestado da matemática. Em vez de perguntarem como ficar rico, perguntam como evito permanecer pobre. Em vez de buscarem a genialidade, categorizam a estupidez e evitam impiedosamente. Essa abordagem produziu alguns dos investimentos mais bem-sucedidos da história. Os maiores retornos não vêm de escolhas brilhantes de ações, mas sim de evitar sistematicamente os erros que arruinam todos os outros. Aqui estão 5 investimentos que geram riqueza, não por meio de genialidade, mas eliminando a estupidez. Não se trata de ações ou títulos. Trata-se de estruturas sólidas que previnem os erros catastróficos que arruinam as finanças da maioria das pessoas. O primeiro investimento é criar um inventário da ignorância. Investidores bem-sucedidos não vencem por saberem tudo. Eles vencem porque sabem exatamente o que não sabem e evitam isso. Esse conceito é chamado de círculo de competência. Não se trata de um círculo de interesse, nem de um círculo de curiosidade, mas sim de um círculo de competência genuína e profundamente defensável, onde decisões racionais podem ser tomadas. Na década de 1990, as ações de tecnologia estavam criando milionários da noite para o dia. Os analistas gritavam: comprem tudo. Gestores de fundos que ignoravam as ações de tecnologia eram demitidos. A pressão para participar era enorme. Os investidores mais inteligentes permaneceram à margem durante todo o boom tecnológico. Não porque odiassem a tecnologia, nem porque não a compreendessem, mas porque a tecnologia estava fora da sua área de especialização. Não conseguiam prever quais empresas sobreviveriam. Não conseguiam avaliar as vantagens competitivas em setores que mudavam mensalmente. Eles não conseguiam distinguir com segurança entre negócios duradouros e efêmeros. Então, fizeram a coisa mais difícil ao mercado em alta. Não fizeram nada. Compraram negócios tediosos, como lojas de móveis e fábricas de tijolos, enquanto todos os outros compravam Pets.com e Webben. As pessoas os chamavam de dinossauros. Os analistas diziam que eles haviam perdido sua vantagem competitiva. A mídia publicou artigos sobre como a velha guarda não entendia a nova economia. Então, a bolha da internet estourou. Trilhões evaporaram da noite para o dia. Aqueles investidores brilhantes faliram e as empresas tediosas continuaram imprimindo dinheiro repetidamente, década após década. O dinheiro que não foi perdido por permanecer dentro do círculo da competição acabou sendo mais valioso que qualquer dinheiro ganho apostando fora dele. É isso que distingue aqueles que criam riqueza daqueles que destroem. Os ricos conhecem seus limites com precisão. Eles definem seu verdadeiro significado e nunca os ultrapassam, por mais tentador que a oportunidade possa parecer. A maioria faz o oposto. Eles enxergam uma oportunidade no mercado imobiliário quando entendem o funcionamento do sistema. Eles investem em criptomoedas quando entendem de manufatura. Buscam lucratividade em áreas onde não têm vantagem competitiva, conhecimento aprofundado ou capacidade de avaliar riscos. Isso não é cautela. Não é medo. É autoavaliação racional. É a compreensão de que, fora de sua esfera de competência, não estão investindo. Estão apostando e, no fim, a casa sempre ganha. A proposta aqui é brutalmente simples. Dedique 30 dias e faça uma lista de 3 coisas que você realmente entende profundamente. Não coisas que lhe interessem ou sobre as quais você tenha lido artigos, mas sim coisas sobre as quais você poderia dar um curso universitário e defender seu conhecimento perante especialistas. Em seguida, faça uma segunda lista de todos os investimentos, decisões de negócios ou decisões financeiras que você tomou nos últimos 5 anos. Compare as listas. É provável que todas as decisões fora da sua área de especialização tenham resultado em perdas financeiras ou em um desempenho inferior à média do mercado. Este exercício é doloroso. A maioria das pessoas descobre que sua área de especialização é pequena. Isso não é uma fraqueza, mas sim clareza. A riqueza se constrói dentro desse pequeno círculo, não expandindo para territórios onde não há vantagem. O segundo investimento é acumular fracassos.
A maneira mais rápida de aprender a administrar dinheiro é estudar a fundo a estupidez. Não histórias de sucesso, mas histórias de fracasso. O sucesso tem 1000 pais, e cada vencedor alega que sua vitória se deve à genialidade. Mas o fracasso é honesto. O fracasso revela precisamente o que deu errado, e os padrões se repetem ao longo dos séculos com notável consistência. As mentes científicas mais brilhantes compreendiam esse princípio. Darwin dedicou mais tempo a refutar suas próprias teorias do que a comprová-las. Ele reunia todas as evidências que contradiziam suas ideias, estudava-as obsessivamente e só aceitava sua teoria depois de esgotar todas as críticas possíveis. A maioria dos investidores faz o oposto. Eles reúnem evidências que confirmam suas crenças. Leem artigos que corroboram sua tese de investimento. Buscam analistas que validem suas decisões. Isso se chama viés de confirmação e causa mais falências do que crise de mercado. Esta é a abordagem que gera conhecimento real. Estudar todas as principais falências dos últimos 50 anos. Não são as histórias de sucesso que você lê em revistas de negócios. São fracassos catastróficos que dizimaram bilhões. Enron, Lehman Brothers, Long Term Capital Management, Theranos, W.Work. Não foram erros insignificantes. Foram pessoas inteligentes, com diplomas de universidades de prestígio, que tomaram decisões que arruinaram tudo. Que padrões emergem. A alavancagem excessiva aparece em quase todas as grandes falências. As empresas assumem dívidas excessivas, amplificando os lucros em períodos de crescimento e levando à ruína em períodos de recessão. Quando o ciclo se inverte, a alavancagem transforma problemas menores em catástrofes existenciais. A fraude contábil aparece repetidamente. Não necessariamente fraude ilegal, mas contabilidade criativa que obscurece a verdadeira situação. Truques de reconhecimento de receita, entidades fora do balanço patrimonial e ajuste do EBA, Economic Allowance for Business, que elimina todos os custos significativos. Quando as empresas manipulam os números de forma criativa, o perigo espreita. Líderes carismáticos sem supervisão frequentemente destroem empresas. Um indivíduo brilhante sem mecanismos de controle, sem vozes dissidentes, sem conselho de administração disposto a questionar as decisões. Elizabeth Holmes, de Theranos, e Adam Neumann, de W.Work. Confiança desenfreada somada a capital resulta em desastre. Ignorar os fundamentos a favor de narrativas leva a falências constantes de investidores, empresas não lucrativas e nenhuma perspectiva de retorno ao lucro, tudo isso acompanhado de belas narrativas de disrupção e revolução. A história funciona até que deixe de funcionar. E o colapso é sempre repentino. Eis o que você deve fazer com essa coleção de fracassos. Crie um documento intitulado Maneiras de Não Ser Estúpido. Liste todos os padrões de fracasso que você estudou. Então, antes de cada decisão financeira importante, compare sua escolha com esta lista. Estou usando alavancagem? Estou acreditando em contabilidade que parece boa demais para ser verdade? Estou seguindo um líder carismático sem questionar? Estou acreditando em uma história em vez de analisar os fundamentos? Se alguma dessas respostas for sim, desista, não importa quão boa a oportunidade pareça. Esta estrutura tem. Eles economizaram fortunas evitando erros catastróficos. Isso não maximiza a lucratividade. Impede perdas totais que tornam a recuperação impossível. E, ao longo de décadas, evitar perdas catastróficas gera retornos melhores do que buscar ganhos máximos. O terceiro investimento é criar um orçamento baseado em vieses. O cérebro humano é uma máquina preditiva otimizada para a sobrevivência em pequenos grupos, não para tomar decisões financeiras racionais em mercados complexos. Compreender isso evita erros dispendiosos. Existem 25 vieses cognitivos documentados que destroem riqueza sistematicamente. Não se tratam de falhas de personalidade. São funções cerebrais inatas que funcionam perfeitamente para a sobrevivência na savana africana e falham espetacularmente nos mercados modernos. O viés da prova social faz com que as pessoas comprem ações porque todos os outros estão comprando. Quando vizinhos enriquecem revendendo casas, o cérebro grita: você está perdendo uma grande oportunidade. Isso alimentou todas as bolhas da história, das tulipas às empresas.com e às criptomoedas. O viés de compromisso e constância faz com que as pessoas defendam decisões ruins em vez de mudar de rumo. Depois de anunciar publicamente o investimento, o cérebro se recusa a admitir o erro. Os investidores deixam as ações despencarem a zero em vez de admitirem o erro. A síndrome de reação exagerada à privação faz com que as pessoas supervalorizem o que já possuem. Proprietários de imóveis acreditam que suas casas valem mais do que casas idênticas na mesma rua. Empresários rejeitam ofertas justas de compra por perder o que têm parece pior do que ganhar algo melhor.
O viés de disponibilidade faz com que eventos recentes pareçam mais importantes do que realmente são. Após uma quebra do mercado, as pessoas acreditam que quebras acontecem o tempo todo. Após o mercado em alta, as pessoas acreditam que as ações só sobem. A memória recente ofusca a realidade estatística. Esses viés não desaparecem com a educação. Doutores caem na mesma armadilha que aqueles que abandonam o ensino médio. A inteligência por si só não protege contra viés cognitivos. Somente processos sistemáticos que reconhecem e neutralizam esses viés oferecem proteção. Eis a estrutura que funciona. Antes de tomar qualquer decisão financeira importante, revise uma lista de perguntas elaborada para detectar vieses. Isso não é opcional. Essa é a diferença entre investir racionalmente e apostar de forma imprudente. Primeira pergunta. Acredito nisso porque outros acreditam? Sim. Par. Espere 30 dias. Se a tese for sólida, continuará sólida daqui a 30 dias. Se a única razão for o medo de ficar de fora, isso é viés de prova social. Segunda pergunta. Ou me comprometi publicamente com essa posição? Se sim, encontre alguém que discorde e pague essa pessoa para argumentar contra a sua posição. Busque ativamente evidências que refutem. Prove que você está errado antes de investir capital. Terceira pergunta. Estou supervalorizando isso porque já possuo ativo? Se eu não possuísse esse ativo agora e alguém me oferecesse pelo preço atual, eu o compraria? Se não, venda-o. A posse não deve alterar a avaliação. Quarta pergunta. Os eventos recentes estão distorcendo meu julgamento? Analise dados de 10 anos, não de 10 dias. O que parece óbvio no momento muitas vezes se mostra absurdo em um contexto histórico. Reduza a sua perspectiva antes de se comprometer. Essas perguntas são tediosas. Elas atrasam a tomada de decisões. Elas impedem a ação quando ela é urgente. E esse é exatamente o objetivo. O planejamento orçamentário baseado em viés protege você dos piores instintos do seu cérebro. O quarto investimento é acumular prêmios de pacientes. O setor financeiro se baseia na premissa de que a ação cria valor. Negociações geram comissões. Consultoria gera honorários. A atividade gera renda para todos, exceto para o investidor. Os dados mostram o contrário. Os investidores mais lucrativos tomam poucas decisões. Eles encontram excelentes empresas, compram-nas a preços razoáveis e depois não fazem nada durante décadas. Os retornos não vêm da atividade, mas os juros compostos que atuam continuamente. A estratégia de investimento da Berkshire Hathaway tem sido descrita como investimento sem fazer nada. Encontre excelentes empresas a preços justos. Compre e deixe os juros compostos fazerem seu trabalho. Sem negociações, sem tentar prever o mercado, sem estratégias mirabolantes. Apenas paciência. Essa abordagem parece simples demais para funcionar. Ela ignora todos os instintos que desenvolvemos nos mercados modernos. Quando as ações caem, o cérebro grita, venda! Quando as ações sobem, o cérebro grita, compre mais! A atividade constante dá a sensação de produtividade. Não fazer nada é tedioso. Mas a matemática não se importa com sentimentos. Uma ação com um retorno anual de 15% transforma $100 mil em $400 mil em 10 anos. O mesmo retorno ao longo de 30 anos transforma $100 mil em 6,6 milhões de dólares. A paciência não apenas soma os retornos, ela os multiplica exponencialmente. A maioria dos investidores nunca aproveita esses retornos porque não consegue ficar parada. Vendem ações vencedoras muito cedo. Compram ações perdedoras no pior momento possível. Negociam e vendem com base em notícias, sentimentos ou conselhos de amigos. Cada negociação elimina um pouco mais de juros compostos. Os dados são convincentes e claros. O investidor médio ganha aproximadamente 3% ao ano, enquanto o mercado rende 10%. A diferença não está no acesso ao mercado ou na informação. A diferença está no comportamento. A diferença de 7% deve-se exclusivamente à tomada de decisões impacientes. Eis o que isso significa na prática. Se você investir em um fundo corporativo ou de índice de qualidade, sua tarefa é não fazer nada. Não fique monitorando o investimento diariamente. Não negocie com base em notícias. Não fique otimizando ou ajustando constantemente. Seu trabalho é esperar e deixar o tempo agir. Estabeleça uma regra agora mesmo. Qualquer investimento que você fizer deve ser mantido por no mínimo 5 anos, a menos que a tese fundamental mude, a menos que o preço caia, a menos que surjam oportunidades melhores, a menos que o principal motivo da sua compra não seja mais válido. Essa regra parecerá impossível de seguir. Diariamente, a mídia financeira divulgará razões para negociar. Mensalmente, novas oportunidades parecerão mais atraentes.
Anualmente, as quedas do mercado farão com que vender pareça uma decisão inteligente. Ignore tudo isso. O prêmio do paciente se acumula em aproximadamente 7% ao ano. A diferença entre os retornos de investidores ativos e passivos ao longo de 30 anos. Essa diferença de 7% representa mais riqueza do que a maioria das pessoas acumula com sua renda profissional. O quinto investimento é construir um padrão de simplicidade. Complexidade não cria valor. Complexidade esconde risco. Os investimentos mais perigosos são aqueles que exigem explicações de especialistas em matemática. Quando gestores de capital de longo prazo brilhantes quase destruíram o sistema financeiro global em 1998, sua estratégia exigiu que economistas laureados com o Prêmio Nobel compreendessem modelos sofisticados, derivativos complexos e fórmulas matemáticas que a maioria das pessoas não conseguia ler. Tudo desmoronou em poucas semanas. Quando Lehman Brothers quebrou em 2008, seu balanço patrimonial era tão complexo que os órgãos reguladores só conseguiram determinar seus ativos meses depois do colapso. A complexidade tornou a supervisão impossível. A complexidade tornou o risco invisível. A complexidade facilitou a catástrofe. As fortunas mais duradouras vêm de negócios simples. Existem negócios tão simples que um idiota conseguiria administrá-los, porque, mais cedo ou mais tarde, isso acontecerá. A Coca-Cola vende água com açúcar. A Sears Candies fabrica chocolate. A Jayco vende seguro de automóveis. Você não precisa ser um gênio para entendê-los. Negócios simples têm uma economia previsível. A receita vem de fontes identificáveis. Os custos são fáceis de calcular. As vantagens competitivas são fáceis de avaliar. Os riscos são visíveis e gerenciáveis. A simplicidade permite uma análise racional. Empresas complexas ocultam tudo. A receita provém de 17 fontes diferentes com tratamentos contábeis distintos. Os custos dependem de suposições sobre eventos futuros. As vantagens competitivas baseiam-se em tecnologia patenteada que ninguém consegue avaliar. Os riscos estão escondidos nas notas de rodapé escritas por advogados. Se você não consegue explicar um negócio para uma criança de 12 anos em 3 frases, você não entende o suficiente para investir nele. Isso não é exagero. Este é o padrão que evita erros catastróficos. Este é o teste para todo investimento em potencial. Explique para alguém sem experiência financeira. Se eles entenderem em 3 minutos, aprovam. Se ficarem confusos, você também não entendeu. Desista. Esse critério elimina a maioria das oportunidades de investimento. Estratégias com criptomoedas são complexas demais. Produtos financeiros estruturados são complexos demais. Fundos de private equity com múltiplas camadas são complexos demais. 90% do que Wall Street vende falha nesse teste. Não é um erro. Essa é a chave. Eliminar 90% dos investimentos potenciais não significa perder uma oportunidade, mas sim evitar uma catástrofe. Os maiores retornos vêm dos 10% das oportunidades, simples o suficiente para serem analisadas racionalmente. A ação aqui é estabelecer um filtro de complexidade antes de investir capital. Escreva sua tese de investimento em 3 frases. Sem jargões, sem termos técnicos, sem siglas. Se a explicação exigir mais de 3 frases simples, é complexa demais. Explique para alguém de fora do setor financeiro, um familiar, um amigo, um vizinho. Se eles não entenderem imediatamente como o negócio gera renda e porque é valioso, você também não entenderá. Rejeite o investimento, independentemente do retorno projetado. Esse filtro fará com que você pareça pouco sofisticado. Você perderá investimentos que parecem geniais em festas. Ignorará estratégias que fazem as pessoas se sentirem inteligentes. Rejeitará oportunidades que todos os outros estão buscando. A sofisticação que impressiona as pessoas em festas é a complexidade que as arruína depois. Os negócios simples que parecem entediantes são os que geram lucros décadas depois que estratégias complexas falham. Esses 5 investimentos funcionam juntos como um sistema. O inventário da ignorância define limites. A coleta de erros identifica padrões a serem evitados. O orçamento enviesado neutraliza o pensamento irracional. O prêmio da paciência permite que os juros compostos atuem. O princípio da simplicidade evita a complexidade catastrófica. Esta não é uma estratégia para maximizar retornos, mas sim para não ser estúpido. E, ao longo de décadas, não ser estúpido produz resultados melhores do que ser brilhante ocasionalmente. A maioria das recomendações de investimentos concentra em o comprar, quais ações parecem promissoras, quais setores estão crescendo e quais tendências seguir. Isso é pensamento de otimização, tentar encontrar a melhor opção possível entre milhares de escolhas. O pensamento de investimento levanta a questão oposta, o que definitivamente não deve ser comprado.
Quais padrões levam ao desastre? Quais comportamentos garantem o fracasso? Elimine-os. E o que restar não precisa ser genial, apenas não deve ser estúpido. A matemática é simples. Evitar perdas catastróficas é mais importante do que maximizar os lucros. Uma perda de 50% exige um ganho de 100% apenas para recuperar o investimento. Um erro catastrófico pode aniquilar décadas de lucros arduamente conquistados. É por isso que pessoas ricas priorizam a proteção contra perdas e só depois concentram no potencial de lucro. Eles perguntam o que poderia dar errado antes de se perguntar o que poderia dar certo. Estruturam suas decisões de forma que os erros sejam administráveis e os sucessos escaláveis. Veja como isso se traduz na prática. Antes de investir, liste tudo o que poderia fazer com que o seu investimento perdesse valor. Concorrência, regulamentação, mudanças tecnológicas, fraude administrativa, erros contábeis, recessões de mercado. Todos os riscos poderiam levar a uma perda total. Se algum risco dessa lista parecer provável, retire-se imediatamente. Se os riscos parecerem improváveis, mas forem catastróficos, ajuste sua posição para que a perda total não seja devastadora. Nunca aposte quantias cuja perda seja crucial, apenas quantias cujo ganho seja crucial. Essa abordagem parece conservadora. E é. O conservadorismo supera a agressividade a longo prazo porque sobrevive aos desastres inevitáveis que destroem carteiras agressivas. Sobreviver não é emocionante, mas a sobrevivência se traduz em riqueza. O cronograma de implementação é simples. Nos próximos 30 dias, crie um inventário de equívocos. Defina o círculo de competência com precisão. Liste 3 áreas de verdadeira especialização e comprometa-se a permanecer dentro desses limites. Nos meses 2 e 3, crie a coleção de fracassos. Estude 5 grandes falências em detalhes. Documente os padrões. Crie a lista de maneiras de não ser estúpido. Revise-a antes de cada decisão financeira. Nos meses 4 a 6, implemente o orçamento baseado em vieses. Crie uma lista de perguntas que identifiquem vieses cognitivos. Use-a com atenção antes de assumir qualquer compromisso importante. Monitore as decisões que o viés teria levado a tomar e compare-as com alternativas racionais. Meses 7 a 9, estabeleça o prêmio para o paciente. Estabeleça a regra de retenção mínima de 5 anos. Calcule os juros compostos usando as taxas de poupança atuais ao longo de 30 anos. Entenda por que não fazer nada é a ação mais valiosa. Meses 10 a 12, aplique o critério da simplicidade. Analise seus investimentos atuais usando o teste das 3 frases. Elimine tudo que for muito complexo para explicar. Simplesmente comprometa-se a nunca investir em nada que não passe por esse filtro. Este cronograma não é agressivo. Não promete resultados rápidos. Não gera entusiasmo nem lucros espetaculares. Constrói um sistema que previne os erros catastróficos que destroem a riqueza da maioria das pessoas. Ao longo de um ano, este sistema parece entediante em comparação com estratégias de negociação ativa. Ao longo de 10 anos, este sistema produz retornos que superam 90% dos traders ativos. Por mais de 30 anos, este sistema criou um tipo de riqueza que parece impossível para quem vê de fora. A diferença entre ricos e pobres não reside na inteligência, na ética de trabalho ou mesmo nas oportunidades. A diferença reside em evitar sistematicamente a estupidez. Os ricos não cometem menos erros porque são mais inteligentes. Eles cometem menos erros catastróficos porque têm sistemas melhores. Esses sistemas não são complicados, não são secretos, nem mesmo difíceis de entender. São simplesmente difíceis de seguir porque exigem paciência, disciplina, uma disposição para ser entediante enquanto todos os outros são empolgantes. Mas o tédio piora. O tédio sobrevive. O tédio se torna riqueza, enquanto a empolgação oscila entre a euforia e a catástrofe. A escolha não é entre inteligência e estupidez. A escolha é entre sistemática e aleatória. Essa estrutura não maximizará os retornos em um único ano. Em alguns anos, investidores ativos terão um desempenho superior. Em outros, estratégias complexas terão um desempenho superior. Em outros ainda, apostas arriscadas renderão resultados espetaculares. Nada disso importa. O que importa é o resultado composto ao longo de décadas. O que importa é evitar as crises que tornam a recuperação impossível. O que importa é permanecer no jogo quando todos os outros foram eliminados por sua própria astúcia. Aqueles que investem mais dinheiro não são necessariamente os que têm os melhores anos. São os que não têm anos catastróficos. São os que consistentemente acumulam capital enquanto outros sofrem flutuações bruscas. São os que sobrevivem tempo suficiente para que o tempo faça seu trabalho. Isso não é inspirador. É matemático. Não é empolgante. É eficaz. Não promete enriquecimento rápido.
Promete riqueza duradoura que perdurará por gerações, em vez de evaporar na próxima crise. A questão não é se essa abordagem funciona. Os dados comprovam que sim. A questão é se você consegue dar continuidade ao projeto, se consegue ser entediante quando todos ao seu redor são empolgantes, se consegue ficar parado quando a ação parece urgente. A maioria das pessoas não consegue. É por isso que a maioria das pessoas nunca acumula riqueza significativa, apesar de viver no período mais rico da história da humanidade. Elas têm a informação. Falta-lhes a disciplina para aplicá-la de forma consistente. Se você começar a implementar esses 5 investimentos hoje, sua vida financeira será completamente diferente daqui a 10 anos. Não por causa de triunfos brilhantes, evitar tolice, tomar decisões perfeitas ou prevenir catástrofes. A abordagem é simples. Conheça seus limites e respeite-os. Analise seus fracassos e evite repeti-los. Combata o viés cognitivo sistematicamente. Deixe os juros compostos atuarem sem interrupção. Mantenha tudo simples o suficiente para você entenda completamente. Simples não significa fácil. Seguir essa estrutura enquanto observa outros enriquecerem rapidamente testará todos os seus instintos. Manter a paciência enquanto os mercados despencam parecerá impossível. Manter as coisas simples enquanto se utilizam estratégias complexas e com nomes sofisticados pode parecer imprudente. Faça mesmo assim. Não porque seja agradável, mas porque a matemática não se importa com sentimentos e o tempo sempre comprova que ela está certa. A única questão é se você ainda terá capital quando o tempo provar que você estava certo ou se a estupidez será acabada com tudo antes. A maioria das pessoas descobre essa verdade tarde demais, depois de cometer o erro catastrófico que distrai décadas de riqueza acumulada. Elas entendem os princípios perfeitamente em retrospectiva, mas a retrospectiva não restaura nada. Capital perdido. Os investidores que sobrevivem não são aqueles que nunca são tentados a fazer besteira. São aqueles que sentem a tentação e, mesmo assim, resistem. Eles veem outros enriquecerem rapidamente e optam por enriquecer lentamente. Suportam a dor de perder as bolhas para evitar a catástrofe de participar de crises. Essa é a diferença entre saber o que fazer e realmente fazer. Todos sabem que devem evitar a estupidez. Poucas pessoas criam sistemas para preveni-la. Menos ainda seguem esses sistemas quando as emoções estão à flor da pele e a pressão social se torna insuportável. A estrutura apresentada aqui não é teórica. Foi testada ao longo de séculos de ciclos de mercado, com altos e baixos, euforia e pânico. Funciona porque se baseia na matemática e na psicologia humana. Duas coisas que não mudam, independentemente da tecnologia ou das condições de mercado. Sua escolha é simples, mas não é fácil. Siga o caminho árduo de evitar sistematicamente a estupidez ou junte-se à multidão em busca de emoções fortes e espere ser a exceção. A matemática diz que 90% dessa multidão fracassará. A questão é se você terá disciplina suficiente para não fazer parte desse 90%.